Início de mais uma edição de Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Esta semana, o painel do Guimarães em Debate é constituído pelo Vítor Oliveira, a Mariana Silva e o Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que merecem a atenção dos guimarãeses, sobretudo questões relacionadas com o património, quer com o património arquitetónico, quer com o património paisagístico. E isto porque o Vítor Oliveira acha que é importante olharmos para a Igreja de Santa Marinha da Costa a propósito de umas obras que não acontecem e que já deviam ter acontecido há muito. Não é assim, Vítor Oliveira? Boa noite, António Magalhães, também aos colegas de painel, a Mariana Silva e ao Carlos Caneja Amorim. Na verdade, as obras que ainda não foram realizadas na Igreja de Santa Marinha acabam por ser algo que constitui uma prioridade e que, da nossa parte, deve merecer toda a atenção, isto porque ao mediatizarmos um assunto que está relacionado com a falta de intervenção num património cultural, como é a Igreja de Santa Marinha, estamos a dar visibilidade à importância de se fazer uma intervenção que já deveria ter sido feita pelo menos há uma década. É isso que a comunidade de Santa Marinha sugere e pede, este mês que celebramos Santa Marinha, justamente, e há um histórico que tem que ser mencionado, António Magalhães, porque desde 2016, a altura em que se iniciou este périplo pela luta pela realização de uma intervenção no templo religioso, que se definiu e se encontrou algo que está relacionado, que parece mais surreal e típico de uma novela mexicana. Nós, entretanto, estamos a mostrar algumas imagens já do estado em que se encontram os telhados e veremos mais à frente também no interior algumas imagens que demonstram o estado de degradação a que o templo chegou. Que é muito elevado. E quando houve necessidade de fazer uma intervenção, apercebeu-se que o titular, a propriedade do imóvel, pertence ao Ministério das Finanças. Ora, a partir daí começa a cruzada e a tal enredo de que falava há pouco. A importância de se fazer uma intervenção na Igreja é urgente, é emergente, e o mau estado dos rebocos, das cantarias, as fendas, a degradação dos baus, o mau estado das coberturas do telhado, enfim, e o mais gritante também é o telhado. Porquê? Por uma razão simples, porque é dele que depende depois o estado de conservação do interior e do recheio da Igreja. Foram já produzidos relatórios relativamente à intervenção a efetuar. A Câmara Municipal de Guimarães tem liderado esse processo, tem demonstrado e feito ver, quer ao Ministério das Finanças, quer à Direção-Geral do Património, a importância de se fazer uma intervenção numa igreja que está classificada como monumento de interesse público desde 24 de março de 1936. E, segundo esse relatório, a intervenção nunca será inferior a 2,5 milhões de euros, sobretudo tendo em consideração que podem haver depois outros imponderáveis. Já agora, Vítor, nós estamos a passar uma nota de esclarecimento da Direção Regional de Cultura do Norte de 2022, que é muito curiosa. Essa nota diz a determinada altura que há um relatório dos técnicos a confirmar o estado de degradação, que não está comprometido o financiamento da obra e que a Igreja de Santa Maria da Costa, tal como o Vítor já tinha referido há pouco, é propriedade do Ministério das Finanças, o que depois levanta aqui problemas até... Quem é que faz a obra? Exatamente, a articulação. A Câmara está inibida legalmente de fazer a intervenção e esse relatório de que o António Magalhães estava a falar define o estado de conservação do imóvel como dramático. E estou a citar um termo que está incerto nesse relatório, que alerta para a deterioração da Igreja, para a existência de peças do recheio em perigo de derrocada e, inclusivamente, o altar-mor está em risco de colapso. Houve também necessidade já de transferir a catequese para outros locais, as cerimónias religiosas foram encurtadas a nível de dimensão e espaço físico, enfim, já foram manifestadas preocupações e enviadas ao Ministério da Cultura, à Direção-Geral do Património Cultural, à Direção Regional da Cultura Norte, à Arquidiocese de Braga. A verdade é que, como se trata de um avultado investimento, ninguém quer fazer e depois o património acaba por revelar-se e por estar exposto às intempéries do inverno que tem agravado o estado de conservação. Embora desse relatório que fazíamos referência há pouco, dizia-se lá expressamente que o financiamento não estava comprometido.
O problema é que... E há outra questão, é que a 12 de junho de 2020 as finanças finalmente tornaram público uma posição e informou, o Ministério das Finanças informou a Direção Regional de Cultura Norte, e estou a ler a cronologia, indicando que recebe muitas solicitações por força das classificações como monumentos nacionais ou de interesse público, como é o caso da Igreja da Costa, e entende que o nível da intervenção deve competir ao Ministério da Cultura. Ora, 2,5 milhões para gastar no investimento de uma recuperação por parte do Ministério da Cultura não é assim propriamente fácil no entender das partes em questão. As finanças dizem ainda outra questão, ou mais um pormenor. Desde 2018 já foram solicitadas ao Ministério das Finanças 24 intervenções por parte dos diversos organismos, entre eles a Igreja de Santa Marinha. E então sugere e alerta definir prioridades e reforçar a colaboração institucional que deve presidir entre organismos públicos. Ora, é aqui que surge a novidade de se introduzir uma parceria e uma metodologia que já foi aplicada pela Direção Regional da Cultura do Alentejo. E estando já contratualizada uma intervenção semelhante àquela que poderia ser feita na Igreja da Costa, na Igreja Matriz do Olvito. E estão já preparadas outras intervenções na Ermida de São Brás, em Évora, nas muralhas do Castelo de Mértola, Igreja São João Batista, Igreja São Leixo de Restauração, parcerias com a Câmara de Moura. E então porquê que não avança aqui, Vítor? Está encontrada uma solução. Está encontrado um modelo, agora é concretizar. Espera-se que o contrato tripartido entre a Fábrica da Igreja, a Câmara Municipal, a Direção Regional de Cultura Norte e, eventualmente, o Ministério das Finanças, que está a propor esta solução, seja, de facto, execuível a breve trecho. Mas há ainda outra questão, e só para terminar, e já passo a palavra. Em 2022, as obras de reabilitação das coberturas do Mosteiro de Santa Maria da Costa e da Igreja da Costa já estiveram calendarizadas pelo Governo. Isto numa intervenção cujo orçamento andou à volta dos 550 mil euros. Na sequência da raspadinha do património que foi lançada e no primeiro ano esta raspadinha rendeu 6 milhões de euros em resultados líquidos para o Fundo de Salvaguarda. Foi esse o objetivo para a constituição desta raspadinha do património. A loteria instantânea, como também é conhecida, esteve disponível desde 18 de maio de 2021, lançada nesta altura, no Dia Internacional dos Museus, com o objetivo de angariar verbas para este Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. A Igreja da Costa foi contemplada logo no primeiro ano, só que depois o dinheiro acabou por não estar adstrito. Continua lá em sentido figurado, mas foi necessário para outros fins. Ora, eu acho que eu acho que este tipo de intervenção não tem cor partidária. Guimarães tinha azar ao jogo. Por vezes, nem sempre. Eu acho que este tipo de intervenções não tem cor partidária. Acho que é uma responsabilidade cívica de todos de fazer alertar de quando em vez para não deixar esmorecer este assunto, porque de facto agora com o bom tempo não será tão emergente, mas o inverno está daqui a nada à porta. Mariana Silva, como é que olhas então para estas obras que nunca mais dão obra? Estas obras são preocupantes e não me parece que por o tempo estar melhor, até porque não está, como vimos por as tempestades que de vez em quando nos assolam e que até com alguma intensidade que não era costume nesta altura, e por isso não podemos confiar apenas na meteorologia, temos que, à partida, resolver rapidamente este problema que coloca em questão, sobretudo, quem frequenta a Igreja, porque a Igreja, apesar de estar no estado que nós vimos naquelas imagens e que se pode visitar e ver que está bem pior quando entramos na Igreja, as pessoas continuam a ir às cerimónias, continuam a assistir às missas e que se acontecer lá alguma desgraça, de quem será a responsabilidade, não é? Porque, segundo esta cronologia que o Vítor nos fez aqui, tão pormenorizada, parece que se andamos aqui a chutar a bola para ver quem é que vai pagar as obras e de onde é que o dinheiro vem para se pagar as obras, então depois, se acontecer alguma coisa grave, não sei bem se não se continuará a empurrar as culpas de uns para os outros e a perceber de quem é a culpa. E por isso, a mim
incomoda-me realmente que o património esteja em causa e que esteja naquele estado de degradação, mas incomoda-me mais que as pessoas que frequentam este espaço e até o seu padre e todas as pessoas que estão envolvidas que estejam a correr riscos de saúde também, porque aquela umidade que se vê nas paredes também se inala e também provoca problemas de saúde. E por isso parece-me que esta questão de empurra para um, empurra para o outro já deveria ter terminado, porque, como dizia o Vítor, nós de vez em quando devemos relembrar a situação. Ou seja, ainda está sem esperança de que é desta que a coisa se resolve, não é? E por isso há aqui realmente a cada solução que nos é apresentada, porque sabemos que o património do Estado não é propriamente bem tratado, infelizmente, quer seja o da responsabilidade do Ministério da Cultura, quer seja o da responsabilidade de outros ministérios. Até relembraria aqui um caso de saúde, que é o amianto, e que já está definido planos de retirada de amianto de espaços públicos e que também essas obras não são feitas. E por isso, aqui, no que diz respeito à Igreja de Santa Marinha, é realmente urgente que esta obra se faça e, como sabemos, apesar de não ser da responsabilidade direta da Câmara, a Câmara devia ter tido já uma atitude muito mais proativa e de bater com o punho na mesa e de perceber, nem que seja de fazer a obra e depois ir receber onde tem que receber, não é? Porque é preciso realmente olhar para este espaço com uma outra visão, sendo que nem ao jogo temos sorte, não é? E pelos vistos, os 6 milhões de euros da raspadinha não sobrou nem um euro aqui para a Santa Marinha da Costa, infelizmente, apesar da promessa. E por isso parece-me que que conseguimos perfeitamente perceber de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é do Governo. É de quem tem... Exatamente, mas a responsabilidade direta é do Governo e depois o município tem a sua função, que é fazer pressão sobre o Governo para resolver o problema. Se não consegue, então se calhar era melhor fechar o espaço, porque me parece que não há necessidade das pessoas estarem a correr riscos. Eu vou já ao Carlos Caneja Amorim, porque entretanto eu gostava de ouvir o Vítor Oliveira sobre esta proposta que a Mariana que avançou. A Câmara faz as obras e depois é ressarcida. Já há uma questão jurídica que tem a ver com a propriedade do Ministério das Finanças. É isso, essa é que é a grande questão. Foi quando começou a necessidade de fazer uma intervenção, concluiu-se que a propriedade do imóvel é do Ministério das Finanças, não é da Câmara. A Câmara legalmente está inibida de fazer. Mas há uma outra questão que poderia eventualmente, digo eu, resolver-se numa primeira instância, que era colmatar as brechas que existem no telhado. Porque se não se fizer rigorosamente nada, a umidade, como a Mariana sugeriu há pouco, vai infiltrando-se, a água vai entrando, e que sempre que chove, a igreja está pejada de baldes porque pinga por todo lado. Sim, mas isso, apesar de existir este problema jurídico, como estava a dizer o Carlos, a questão de que se corre, dos riscos que as pessoas correm de estar lá dentro, também depois vai decorrer da responsabilidade de alguém, não é? E por isso parece-me que entre este protocolo que de futuro se pode resolver, ou Moura? Os exemplos que deste é de Moura, não é? Sim, Moura. Moura, que... é mais demora. Exato, demora. Mas que se encontrou, porque é que não se encontrou primeiro aqui? Não, isso é um problema de 10 anos. Por isso ninguém descobriu o ovo do Colombo, parece-me. Acho é que depois como já existe uma solução, então vamos lá copiar. A solução podia ter começado aqui em Santa Marinha da Costa. Caro Dr. Carlos Caneja Amorim, só faltava haver agora um problema jurídico a impedir que a obra avançasse, não é? António, antes de mais nada, boa noite ao António, boa noite à Mariana Silva e ao Vítor Oliveira. Eu, de facto, quando toco a estes temas que, como vocês sabem, mexe profundamente comigo no que diz respeito à falta de respeito do Poder Central versus Guimarães, de facto é muito difícil eu manter a calma e a serenidade. Mas, porque de facto eu parece que quero fazer a viagem de Siddhartha, de Hermanesse, de uma viagem espiritual para me acalmar, ou então recorrer ao profeta do Khalil Gibran, que me diz que a perplexidade é o primeiro caminho para a sabedoria. E eu não deixo de ficar perplexo
com soluções que estão à mão de semear e que nunca acontecem. O Vítor Oliveira, de uma forma lapidar, descreveu todo o processo e em vários momentos desse processo a solução estava encontrada. Mas depois ligou-se o complicómetro no sentido de falta de vontade política. Essa é a verdade. Porque isto é tudo uma questão de priorização. Porquê que Guimarães fica sempre para trás? É isso que eu não aceito. O Vítor Oliveira diz e bem, e eu compreendo. Até porque eu também defendo isso. Quando é uma questão de reivindicação face ao Terreiro do Paço, é política externa. Se é política externa de Guimarães, temos que falar uma só voz. Agora, o que me parece, de facto, é que noto, por vezes, um silêncio dos partidos, das secções partidárias locais, no que diz respeito a vocalizar e verbalizar estas questões, para que ganhe, como o Vítor Oliveira disse bem, a questão... Nós aqui estamos a fazer o nosso trabalho da presença mediática do tema. Mas é importante que ganhe centralidade política. E isso é absolutamente inaceitável, de facto, que Guimarães, mais uma vez, numa solução que é premente, que é um património riquíssimo, a igreja de uma beleza extraordinária e está-se a deteriorar de dia para dia. É absolutamente... Mas é PS também no Terreiro de Paço, ou não? Eu parece-me que sim. Pronto, mas só o para Vítor saber. Oliveira disse que não tem cor partidária no que diz respeito à nossa presença aqui, no sentido de reivindicarmos a solução. Agora, como a Mariana Silva também disse bem, a nível da responsabilização política, pelo menos nos últimos anos que são do Partido Socialista, a nível de poder central, há uma responsabilidade clara do Partido Socialista em não encontrar uma solução. E mais uma vez aqui também há que dizê-lo de... Mas, Carlos, ao colocar a questão nesses termos de haver responsabilização a nível dos partidos, não se poderá estar a contribuir para que a solução ainda seja adiada por mais tempo? Mas então vamos meter ao silêncio, António. Eu o que entendo aqui é que se não houver pressão mediática, razão Vítor Oliveira nesse primeiro ponto, se não houver pressão política, aquilo tem em troca também naquilo que já discutimos aqui várias vezes. Sem razão o Vítor Oliveira nesse segundo ponto? É essa a não, no segundo ponto o Vítor Oliveira depois não abordou essa questão da pressão política que também é necessário fazer. Sim. Que eu entendo que é aqui o seguinte, que eu inclusivamente já falei uma vez aqui, em que o Francisco Teixeira tentava defender, mas no fundo eu acho que até ele concordava comigo, que é... os próprios... E é um problema que nós temos na nossa democracia, inclusivamente quando o PSD estava no poder central, que é as secções locais têm medo e receio de levantar a voz para agendas públicas do seu concelho, com medo de depois não terem os lugares que querem ter a seguir. Tem medo ou não o fazem? Eu acho que é receio de confrontar, porque ao levantar o dedo estão a dizer que o governo deixou de fazer uma coisa que já devia estar feita. E, portanto, há este temor que abrange todos os partidos e que nós temos que perceber que em democracia, inclusivamente, é isso que eu entendo, inclusivamente em qualquer local de poder, seja privado ou público, nós estarmos rodeados de grupos de pessoas que cada um diz o que pensa e inclusivamente, se tiver a criticar o que há para criticar, critica-se, só eleva toda a gente. O processo fica melhor para todos e porque depois o resultado do nosso trabalho vai ser bem melhor. Agora aqui, quando nós silenciarmos, quando nós não damos visibilidade à questão, de facto, a situação fica esquecida. São 10 anos que nós estamos à espera, António. Então nós não vamos dizer nada? Então nós não vamos sinalizar o Ministro das Finanças, o Ministério das Finanças, que agora, inclusivamente, que é o dono de um património religioso e que, de facto, neste momento, como nós sabemos, o Ministério das Finanças é santo, porque nas outras áreas setoriais, sem a aprovação do Ministério das Finanças, nada se faz. Isto é trágico. Nós estamos todos dependentes, todos os outros setores da atuação do Governo estão dependentes do Ministério das Finanças. E depois, é que é factual, são 2,5 milhões que está previsto. Foram atribuídos 500 mil euros por uma senhora assessora da TAP por WhatsApp. 500 mil euros é 20% do que estamos aqui a falar. Portanto, quando se vem dizer é muito dinheiro, é tudo muito relativo. Porque a questão aqui prioritária é a questão da decisão e vontade política. Não havendo decisão e vontade política por parte de quem nos governa, quando opta por saber que se fizer no outro lado, nada acontece no sítio onde se deixou de fazer, isto é, ninguém levanta a voz, neste caso em Guimarães, e eles vão continuar a fazer o mesmo. Mas a questão aqui eu acho que não tem a ver
propriamente com o barulho que se faz ou deixa de se fazer, porque aqui a questão... Primeiro, não são todos os partidos que silenciam. Pronto, isso de generalizar é demasiado radical. Eu até te digo aí dois partidos que estão sempre a ser acusados de ser do contra, não é? Que são sempre do contra. E também te posso relembrar o discurso que ouvimos frequentemente na reunião de Câmara e nas Assembleias municipais, em que nos é dito a todos que não gostamos de Guimarães porque estamos sempre a criticar. Por isso, não é... Pronto, por isso a questão não acho que seja por aí. A questão é que foram encontradas soluções. A raspadinha, houve aqui realmente, à partida, um empenho para resolver o problema. Até se fala de um protocolo, que me disse o Páraco numa entrevista que deu ao Porto Canal, do protocolo que envolve o Fundo de Salvaguarda do Património, mais a DRSN e mais a Câmara Municipal, que ainda não está assinado. Porquê que não está assinado? Com um valor de 1 milhão de euros para o telhado, porque a Câmara, pelos vistos, só se compromete a proteger, a fazer as obras no telhado. E por isso, porquê que este protocolo ainda não foi assinado? Então já encontramos aqui a solução. E afinal ainda se anda a arrastar. Não me parece que seja aqui um problema de solução. Parece-me sim que é um problema de vontade política. Vitor Oliveira, e que mais comentários relativamente àquilo que os colegas de debate têm dito? Sim, esse contrato tripartido que vai ser celebrado tem em vista apenas a elaboração de uma candidatura, para a elaboração de uma candidatura, que nem é ainda para a execução da obra propriamente dita. A Câmara então, já daqui a 10 anos ainda estamos à espera. Daí a necessidade e a importância de se falar do assunto, porque é uma forma de, bem ou mal, de criar pressão. E dar visibilidade, trazê-la para o passo público. Exatamente. E eu ainda me lembro quando era mais novo, quando quando alguém queria fazer uma denúncia, ameaçava ou sugeria levar para determinado órgão de comunicação social. Hoje em dia são nas redes sociais que se publicam as ocorrências e logo a seguir resolve-se. Este tipo de situações não será resolvido naturalmente nas redes sociais, mas tem uma importância premente porque... Nem na comunicação social, também já está na comunicação social. Mas vai permitir que se crie uma magistratura de influência, de maneira a que o Terreiro do Paço, nas finanças, seja quem for, ouça esta pressão, porque de facto a Mariana disse bem, tem que haver também uma pressão mais acentuada por parte da autarquia e não deixar morrer o assunto, não deixar fazer esquecer. E dos partidos políticos também devem ter uma intervenção pública no sentido também de juntarem a voz à voz da Câmara Municipal, de todos os poderes, inclusive da sociedade civil, também sinalizar que de facto há uma obra que tem que ser feita. Porque inclusive quando fui da Raspadinha, eu recordo-me perfeitamente que estava por dias de iniciar a obra. Então, e afinal, já estamos num novo modelo. Não chegou cá. Não, é porque depois, se repararmos, está sempre ali na fronteira das eleições autárquicas. Está sempre ali na fronteira. Portanto, vamos ter eleições autárquicas em 2025. Pronto. As telhas vão estar encomendadas. Não há dúvidas sobre isso. Apenas em 2025? Bom, um outro assunto. Se de facto esta questão das obras na Igreja de Santa Maria da Costa... São mais 2 invernos, é só para referir. Pois, levando algumas perplexidades. Desde logo, por exemplo, o facto da Igreja pertencer ao Ministério das Finanças, o que não deixa de ser interessante. Mas Sacrosanto Ministério das Finanças. Pois, certamente haverá uma explicação muito racional para isso, mas que agora não estou a conseguir alcançar. Há um outro assunto que o painel do Guimarães em Debate gostava de trazer aqui a debate e que se prende com a Montanha da Penha, com os problemas que são colocados pelo facto de, numa certa ocasião, ter sido aquele terreno considerado solo agrícola, não é assim, Vítor Oliveira? Algo que impede que se façam alguns melhoramentos naquilo que é o construído por via dessa classificação que não se sabe muito bem quando é que aconteceu ou porquê é que aconteceu. Essa é uma luta da Irmandade da Penha que o seu juiz Roriz Mendes trouxe à colação na última visita
que o Ministro da Administração Interna realizou no âmbito dos 100 anos da instância turística da Montanha da Penha, e de facto não é compreensível como é que num determinado local o santuário é solo agrícola e no outro já não é. Portanto, estamos a falar de uma montanha que tem 60 hectares de natureza, que é um exemplo de boas práticas a nível de combate aos incêndios florestais. Eu recordo que em 2022 o Distrito de Braga foi o segundo que verificou o maior número de ocorrências a nível de incêndios rurais, atrás do Porto. O Porto com 2.539, Braga com 1.163, e na Montanha da Penha, que é o pulmão de Guimarães, não se verificou nenhum incêndio, já desde 1998, quando começou o plano de... É um caso de sucesso. E a pergunta precisamente se algum de nós se lembrava quando foi a última vez que houve um incêndio na Penha. Eu não me recordo. Portanto, eu que vivi na Montanha da Penha, tenho memórias de incêndios quando era pequeno, portanto, pelo menos há 30 anos que não me recordo de ver a penha a arder, como se costuma dizer. Agora, este plano de recuperação e de requalificação e preservação que está a ser desenvolvido pela Irmandade da Penha é de facto meritório. Tem conservado muito bem o que é o património natural de Guimarães, a nossa Praia Verde no verão, o pulmão ao longo de todo o ano, e só por si se percebe que haja pérolas, tesouros na Montanha da Penha, como são os jardins históricos que são classificados de interesse público desde março de 2019 pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, onde mais de 300 espécies diferentes de plantas, cerca de 700 árvores, algumas com mais de 30 metros de altura. Portanto, enfim, um valioso património natural que Guimarães tem na Montanha da Penha. Mas, de facto, não se consegue perceber... foi sendo construído ao longo dos anos, não é? Porque, originalmente, a Montanha da Penha não era arborizada. Era um jardim de pedras. Era um jardim de pedras, os penedos, enfim, daí resultou também a evolução do nome de Monte Santa Catarina para a Montanha da Penha. Enfim, trata-se de um verdadeiro jardim que Guimarães tem e que tem sido conservado de uma forma exemplar. Agora, a Irmandade da Penha solicita essa revogação porque, de facto, não faz sentido, porque está a colidir com os interesses e a importância de preservar aquele local que também é o Santuário da Penha. Já voltaremos a essa questão de alterar essa classificação, porque agora, Mariana Silva, as questões do ambiente, obviamente, são muito caras, e como é que olhas para esta questão da Montanha da Penha? Esta questão, antes de mais, levanta-se novamente, porque já a conhecíamos, porque fez 100 anos a zona da estância turística da Penha, não é? Por isso está devidamente classificada e só nesta classificação já se percebe as necessidades que este espaço tem. Mas dizer que reuni várias vezes também com o Sr. Juiz Roris Mendes da Irmandade da Penha, enquanto candidata, enquanto eleita na Assembleia Municipal, e por isso já conhecia esta questão. Se voltarmos atrás a 2015, ninguém percebe muito bem como é que foi alterada, e isso também já lá vão uns anos, por isso é difícil nós chegarmos a qualquer conclusão. Mas durante muito tempo também fiz intervenções na Assembleia Municipal a dizer que aquele espaço merecia também uma outra visão, sobretudo aquela que também já foi aqui referida hoje sobre a sua biodiversidade, apesar de ter a mão do homem, não é? Mas já lá vão uns anos, e por isso perceber de que forma é que aquele espaço cresceu e se transformou neste espaço verde que tanto nos orgulha e que todos os vimaranenses conhecem tão bem. E por isso, e que agora também está a ser feito um outro trabalho, que é de retirar os eucaliptos e de colocar árvores autóctones também para prevenir os incêndios. Esta questão dos incêndios e do último ter sido em 1998 é exemplar, não é? E por isso me parece que este convite ao Sr. Ministro da Administração Interna tenha sido a cereja no topo do bolo, porque é para mostrar que se preservarmos, se conservarmos, se nos dedicarmos e, sobretudo, se investirmos nos espaços verdes, eles não ardem e não são destruídos
nítidos e servem a todos nós, porque com certeza a qualidade do ar do nosso território e da água, porque as árvores também se planta árvores para termos água, se deve também àquele espaço. E por isso... Ou seja, a Penha pode ser um bom laboratório para... Exatamente, e esta foi sempre uma das questões que eu levantei na Assembleia Municipal. E não deixa de ser interessante que não se possa fazer as devidas alterações nas estruturas físicas que já existem, porque no PDM está uma classificação que tem que ser respeitada e que tem que ser devidamente reconhecida, mas aquilo é um pedaço de terra estruturado. Tem saneamento, tem a igreja, tem o hotel, e não é de hoje, aquilo já está lá há muito tempo, não é? E por isso todos estes espaços precisam de ser intervencionados e precisam de lhes trazer outro reconhecimento e outra dignidade àqueles espaços, para que nós tenhamos números como 6 milhões de viagens feitas pelo teleférico, não é? Até hoje, que está pago, está mais pago, e que apesar de algumas reclamações para que o teleférico no verão feche mais tarde, até porque ninguém quer vir embora às 5h30 da tarde no verão, quando está lá muito mais fresquinho do que cá em baixo na cidade, apesar disso, ele continua a fechar às 6 da tarde ao fim de semana. E por isso há aqui há um empenho que não se percebe porque é que a Câmara não permite e impede que esta zona que já tem equipamentos e que estes equipamentos foram devidamente licenciados, não possam agora sofrer as alterações necessárias para se adaptarem aos novos tempos porque o hotel é de 1929, como é óbvio, precisa de obras, E se há alguém que quer financiá-las e que quer trazer outra dignidade àquele espaço, com todas as regras que temos que cumprir agora no nosso tempo, não se percebe o porquê destes espaços não poderem ser requalificados devidamente. Vamos ouvir o Carlos Seixas Amorim, que comentários é que lhe merecem também esta coisa assim um bocadinho estranha de aquele território estar com classificação de solo agrícola. António, eu registro e dou nota bastante positiva à forma como não só a Irmandade tem feito um trabalho notável ao longo dos tempos, mas que inclusivamente até na pessoa do juiz Roriz Mendes, de facto, reconhecer a forma sábia como, de facto, ele tem defendido aquele território. Inclusivamente até, nós que estamos na antecâmara da celebração do primeiro dia de Portugal, 24 de junho, de facto, aqui fez-se acontecer. Porque, repare-se, havia necessidade de dar centralidade mediática à questão do problema que está a estancar o desenvolvimento da Penha, e aproveitou-se o centenário da qualificação como estância turística e trouxe cá o Ministro e acabou por se falar urbi et orbi da questão e deu-se uma visibilidade mediática à questão que me parece evidente. É esse o caminho. Porque quem fez o primeiro dia de Portugal foi alguém que não estava satisfeito e não ficou sentado na cadeira à espera que outros resolvessem os nossos problemas. Nós temos que agir, nós temos que fazer uma acontecer. Boa visão. É assim que eu gosto que se faça, é assim que eu quero que Guimarães volte a ser e que, de facto, Guimarães não pode estar em reserva na história com glórias passadas. Guimarães tem que voltar a merecer ter a atenção e o respeito que deveria ter sempre. E aqui, repare-se, nós estamos aqui a falar, inclusivamente, basicamente, até da questão do hotel. O hotel neste momento, porque é triste falar disso, mas há sempre uma questão também monetária. Para desenvolver o trabalho que a Irmandade está a fazer é preciso dinheiro. E então temos um hotel que está ali parado, um hotel que vai ser centenário, o edifício atual, porque até é anterior, o edifício atual vai ser centenário e só funciona um restaurante porque há uma obra que já está lá o projeto há muito tempo e não pode avançar porque houve um PDM em que, sem ninguém falar com ninguém, se transformou aquele espaço que está completamente urbanizado. O centro cívico da Penha, se me permitem, está completamente urbanizado, com ponderação, sem excessos, e o que se quer, basicamente, até no Hotel da Penha, é aumentar 3 quartos, pelo que percebi, não é nada de excepcional, não se mexe na estrutura do edifício, é só uma requalificação do edifício,
e o porquê de a burocracia estar a travar o desenvolvimento que se quer, que todos queremos, de uma joia que todos reconhecemos que é a Penha. Não se consegue perceber, de facto, porque mais uma vez entronca numa questão que me parece interessante. É sempre a vontade política. E aqui perguntou ao António, porquê é que a vontade política não tem facilitado o caminhar de uma solução para a Penha? Porque, se calhar, a Penha é das poucas... A Irmandade da Penha, das poucas forças cívicas em Guimarães, se calhar mantém alguma autonomia. Quando é para dizer não, diz não. Quando é para dizer sim, diz sim. Será que isso mexe depois com quem tem que decidir? Porque, por vezes, se nota aqui uma propensão em Guimarães para que toda a rede social, cívica, tenha um bocadinho a mão da Câmara Municipal. É uma ideia que fica aqui em debate. Através do Domingos Bragança, prometeu todo o empenho em alterar. E tem feito boas parcerias. Só poderia dizer isso, mas a questão é que em termos práticos, o que é que nós temos constatado? Nada se desenvolve. O Rouras Mendes, inclusive numa entrevista ao jornal Conquistador, que depois foi reproduzida no jornal Guimarães, documenta todo o processo que tem seguido para fazer essa alteração e depois encontra ali reservas a nível de despachar, porque se remete para a questão do PDM, com base no PDM de ter ali uma reserva que não pode, sendo rural, carece de autorização, essa autorização não vem. Mas como eu digo, António, nós vemos tantas exceções para tanto lado. E na nossa Sagrada Penha não há uma exceçãozinha? Se não se importam? Vítor Oliveira, não lhe pedindo por ter dotes adivinhatórios, mas o que é que se pode esperar dos próximos tempos relativamente a esta questão? A Montanha da Penha tem vários equipamentos, um parque de campismo da montanha, um hotel, um campo de minigolf, circuitos de manutenção, áreas de passeio para piqueniques, restaurantes, bares, enfim, esplanadas. E, tem centro de formação do CNE também, não é? Do Centro Nacional de Escuta. Do... Corpo Nacional de Sim, Escuta. sim, o Centro Escutista também tem. Portanto, na sequência deste trabalho de investigação para perceber o que é que vai ser feito, cheguei aqui a duas ou três conclusões muito interessantes. Primeiro, a necessidade e a importância de se modernizar o teleférico. E não é fácil, apesar de se dizer que eventualmente já se pagou 2 vezes o teleférico. Não é, na verdade, bem assim, em função do número de anos que já teve, porque o preço das manutenções são elevadíssimos. As 2 últimas manutenções dão para comprar 2 Ferraris. Estamos a falar de 460 mil euros, que foi o valor da última manutenção, da revisão que foi feita ao teleférico. De facto, é um valor muito elevado, tendo em conta que o preço do bilhete é 2,5€, 3 euros. Portanto, tem que produzir muito, tem que ser realizadas muitas viagens. Os 6 milhões que lembrava a Mariana. Os 6 milhões de viagens. Sim, tudo bem, mas em 2021 o cabo multipar, por exemplo, na sequência de um temporal, partiu-se em 3 e foram 120 mil euros. Portanto, há valores que estão associados à gestão do teleférico que, de facto, têm que ser contemplados nesta análise e nesta apreciação. O que é que está a ser feito relativamente ao teleférico? Há uma intenção e uma candidatura no sentido de transformar a gestão do teleférico numa gestão mais informatizada, deixando de ser tão eletrónica. Ou seja, a forma como o teleférico funciona, poder ter uma modernização ao nível do sistema informático, deixando de ser tão eletrónico. Só essa transformação, que é algo aparentemente simples, está orçada em 500 mil euros. Depois, a substituição das cabines, orçamento que já foi recolhido, 2 milhões de euros. Serão necessárias tantas cabines, poder-se-á reduzir o número de cabines, enfim, mas depois podemos alcançar os 6 milhões de visitas, de viagens. Pronto, enfim, a Turipenha é uma cooperativa que tem de dar lucro a cada 3 anos, porque depois, se assim não for, terá de encerrar. A esse nível está a ser trabalhado e estão a ser recolhidos orçamentos relativamente à questão do teleférico, e depois temos o parque de campismo. O parque de campismo que será renovado, é uma renovação que está em curso e, segundo dados recolhidos, nestes 3 meses, abril, maio e junho, sabemos que o parque de campismo da Penha atualmente funciona desde o dia 1 de abril até 31 de outubro. Com a renovação que vai ser feita e vai passar a ter
caso seja aprovada naturalmente essa intenção, bangalôs, cerca de uma dezena de bangalôs, vai permitir que o parque de campismo esteja aberto todo o ano, o que vai distinguir e diferenciar o parque de campismo da Penha, gerido pela Turipenha. Inicialmente, como sabem, foi o CIR que geria aquele espaço, depois chegou a ser a oficina, a Câmara, através de um contrato de programa, passou para a Turipenha. Local, então. Esta gestão implica verbas e naturalmente que o objetivo é remodelar e renovar os espaços que estão existentes, sendo certo que, como há pouco eu ia dizer e não concluí o raciocínio, abril, maio e junho têm obtido taxas de afluência muito elevadas, nunca vistas no que diz respeito à gestão da Turipenha nestes 20 anos em relação ao parque de campismo. Estamos a falar, António, mais do dobro do que aquilo que tinha sido verificado. Há um novo estilo e uma nova forma, se calhar, de muitas pessoas agora encararem o turismo de natureza. Há muita gente também a praticar e a alugar caravanas. Ora, a verdade é que o espaço, segundo informações recolhidas, tem estado lotado nestes 3 meses, 2 meses e meio, abril, maio e junho. Sim, eu também gostava de acrescentar. Peço-lhes apenas o mais breve possível, um minuto. Eu acho que vou acabar com os teus 30 segundos. Não, mas só para reforçar aqui a ideia, que é isto que o Vítor acabou de dizer. É que, para além do café, do restaurante, do hotel, da igreja, temos o parque de campismo, temos o parque de minigolf, há todo um conjunto de estruturas, as lojas, há todo um conjunto de equipamentos naquele espaço, não é? E por isso não se percebe, continua-se sem perceber, e até com estes números tão significativos, que não se olha para aqueles espaços que já lá estão estruturados e que a sua estrutura já lá se encontra, e que não se permita que ela se recupere para levar mais gente para lá. E por isso a questão do teleférico, não sabia que estava a necessidade de recuperar, não tinha esta informação, mas parece-me interessante que se faça, e como é óbvio, tudo precisa de manutenção, e um equipamento daqueles, com certeza, a sua manutenção fica muito mais cara, mas para uma cidade... Uma manutenção especializada de empresas... Claro, exatamente, fica muito mais cara. O Vítor Oliveira aqui trouxe são números para impor algum respeito, não é? Exatamente, mas se nós queremos ser uma capital europeia verde, nós queremos deixar de levar o automóvel para a Penha, não é? E aquele equipamento permite que neste número que eu avancei de viagens, que foram carros que não subiram, não é? Que não foram para o nosso espaço verde. E por isso este investimento é de todo bem-vindo, o do parque de campismo também, mas fica aqui então explícito que o parque de campismo pode ter alterações, o teleférico também vai ter alterações, mas o hotel não pode, o ermitão também não. Há aqui umas coisas estranhas a acontecer, e por isso é necessário que se olhe para aquele espaço como uma estância turística, que realmente é e que precisa de manutenção. Não é estranho, é fazer acontecer. Exato, é fazer acontecer, mas para isso é preciso ter licença. Para fazer acontecer. E quem não passa a licença é quem está no poder, e quem está no poder ainda não passou. Desde 2018. Ainda não fez acontecer desde 2018. Carlos Careja Amorim. António, basicamente eu queria, que já sinalizei um pouco atrás na minha última intervenção, que é, inclusivamente, se vocês visitarem o discurso público em Guimarães, sobretudo a nível da Presidência de Câmara, raras vezes se envolve a Penha e a valia cultural da Penha e natural da Penha no discurso público. A última vez que se lembraram de falar da Penha foi na ideia que eu achei que foi fizeram lá um talk no corredor verde para a capital verde europeia, em que vai da Penha até à Veiga de Creixomil, pelo que presumi, não é? E aí lembraram-se de facto da Penha. Agora, a Penha, de facto... Não fizeste a rota da biodiversidade ainda? A nível da oferta. Tens de fazer, olha que é durinha. A Penha até como centro de produção cultural e como de atividade cultural, se nós tivermos presentes e se visitarmos o discurso da Câmara Municipal, raramente se fala na Penha como essa valia, porque inclusivamente só se fala no centro histórico. Esqueceu-se da dimensão cultural da própria Penha. Uma Penha que a Irmandade, inclusive, tem desenvolvido lá atividades em termos até no verão,
em que é a Praia Verde e que se faz lá uma série de atividades culturais bastante interessantes. Tivemos inclusivamente aquele fantástico concerto do Dino Freitas, em que as pessoas aderem, e outras atividades culturais que lá ocorrem, como o Rancho Folclórico que atuam lá nos espaços que foram recuperados, em que as pessoas aderem, mas... Inclusive já houve lá concertos de música clássica. De música clássica, inclusive operáticos, e até com bastante interesse e relevância cultural, mas no discurso público, como eu digo, por vezes esquece, porque parece que não se quer reconhecer que há ali uma entidade, que é a Irmandade da Penha, que tem mérito, que não é só a Câmara Municipal que tem mérito, e portanto eu julgo que seria mais democrático envolvermos de facto, até para maior riqueza da oferta turística em Guimarães, que se fale de tudo o que produz atividades culturais, como é a Penha neste caso. Este é um assunto que certamente regressaremos em outras ocasiões do Guimarães em Debate, até porque continuaremos atentos a estas temáticas, porque, por agora, estamos mesmo a chegar ao final, mas como sempre desafio o painel, ainda há uma partilha de algo que não falamos e que merece ser referido. Mariana Silva, queres começar por trazer a tua referência? Coisas estranhas acontecem no município de Guimarães e com os vereadores do Executivo, que é este evento que se vai realizar do MEO XL, penso que é assim que ele está denominado, que é de videojogos. MEO é uma empresa de telecomunicações, como todos sabem, com lucros altíssimos este ano. E por isso parece-me estranho que esteja ali o Sr. Vereador do Desporto a apresentar este evento na cidade. Podem-me dizer, mas agora, Mariana, evolui, há aqui todo um desenvolvimento, o e-sport está na moda, os videojogos agora também são considerados desportos e até são federados, tudo muito bem. Até aqui já me convenceram, convenceram-me metade. Exatamente, exatamente. E por isso, o que eu depois estranho ainda mais, e não quero entrar na questão que eu acho que é importantíssima de que os videojogos trazem outros problemas de saúde, até em idades muito, muito jovens, mas não entrando por aí, entrando só pela questão de que coisas estranhas acontecem no nosso município, é que depois eu andava a pesquisar sobre isto e a ver qual seria então o interesse de tanta promoção deste evento em Guimarães e não quando vejo que até a Sra. Vereadora da Educação faz a promoção deste evento e diz às crianças para irem ver o mundo dos videojogos, para aproveitarem esta oportunidade. O que me deixou também, aqui a minha veia de professora ficou aqui a latejar. E por isso acho que de forma abusiva estão a ser convidados as crianças a ir a este evento, nada contra, podia ser este como podia ser outro qualquer no multiusos, não tenho nada contra o evento, mas que esteja a ser incentivado, que as crianças vão no primeiro dia gratuitamente, as escolas e dos clubes, para um espaço em que precisam de uma outra maturidade para saber o que é que são os videojogos e para se envolverem neste tipo de jogos que estão aqui presentes ou que vão estar presentes neste evento. E fica aqui a minha estupefacção com tanto empenho na promoção deste evento, que é de uma empresa privada. Carlos Caranja Amorim, então o que é que deveríamos ainda ter falado? O que é privado é bom também. Com muito lucro. António, o que sabes é que há outras coisas. Eu queria sinalizar que possivelmente no próximo programa estamos no limite, ou já saberemos se Guimarães fará parte da shortlist relativamente à Capital Verde Europeia, que tem que ser até final de junho que sai a decisão. E eu queria dizer que, sem qualquer tipo de reserva, estou completamente empenhado e que de facto que isto corra bem. Eu gostaria que de facto... Estás a fazer figas. Estou mesmo a fazer figas, porque de facto para Guimarães é importante que não se repita o que aconteceu da primeira candidatura. Embora na altura a candidatura não tenha sido desonrosa, tive uma classificação relativamente aceitável, mas na segunda vez, até porque Guimarães já na segunda vez, de facto está-se a expor, está a investir tudo para que corra bem e eu estou a torcer para que assim seja. Vítor Oliveira, e o que é que ainda devemos falar neste breve minuto que ainda temos de programa? Eu faço um prolongamento. Falámos hoje de incêndios e esta quarta-feira partiu para o Canadá uma delegação portuguesa para ajudar a combater os incêndios no Canadá. A delegação é comandada
possivelmente muitos não saberão, por uma vimaranense, Paula Neto, de São Clemente de Sante. Na foto é a mais pequena na primeira fila, pequena em estatura, grande em dimensão humana, seguramente. Basta ser de Guimarães. Basta ser de Guimarães. Dizem também que ele fosse Henrique era pequeno, já há um bocadinho falamos dele. Pela estátua, Mas aí se levanta já uma outra discussão. Exatamente, e continuarmos. Paula Neto, que é de São Clemente de Sante, entre outras missões, ela já foi a coordenadora e responsável do INEM no incêndio de Pedrógão Grande e no acidente do autocarro de Guimarães em Fátima. Além disso, fez outras missões em Angola, Moçambique e também no leste, em que esteve em missões ao serviço do INEM. 140 operacionais que partiram do aeródromo militar de Figueiredo em Lisboa. O Canadá está a ser afetado por uma vaga de grandes incêndios florestais. 140 operacionais partiram para a zona, para a província do Quebec. Esta decisão resulta, de facto, de, nos próximos tempos, pelo menos, na análise das condições climatéricas, não está previsto qualquer, pelo menos, condições propícias à eclosão de incêndios no nosso país. E antes de nos despedirmos, lembrar que hoje já está nas bancas mais um número do Jornal de Guimarães, como habitualmente, leitura muito interessante para seguir nos próximos dias em mais uma edição do Jornal de Guimarães. Como disse, já está a partir desta sexta-feira, à venda nas bancas. Por agora, é mesmo tempo de colocar ponto final em mais uma edição do Guimarães em Debate, a promessa de que voltaremos 2 a 8 dias, como sempre, com novos temas e outros protagonistas. Por agora, é mesmo o desejo da continuação de um fantástico fim de semana.